opiniões. E por que vocês vão falar assim, Guto, qual é a relação dessa lição opinião 80 com a 79? A 79 é assim, levanta-te direito sobre os teus pés. E na 80, ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Vocês conseguem enxergar a relação? A relação seguinte, ele não está falando dos prodígios ocultos para que a gente se preocupe mais com as doenças do espírito do que do corpo, não é? E a gente está hoje preocupado mais com as doenças do corpo do que com o espírito. Tem uma palestra chamada A Cura da Sogra de Pedro. Cura da Sogra de Pedro. A gente fala sobre a cura do espírito. Uma pessoa, quando estiver precisando de uma cura física, ela tem que pensar mais ou menos assim, ó. Se hoje o que eu estou fazendo, essa doença me limita a fazer o que por mim, para a minha evolução, para o meu espírito. Se eu me libertar dessa doença, desse limite, o que é que eu não vou poder fazer mais sem a doença? Isso ajuda muito, né? Foi mais ou menos, a gente vai entender o que eu estou falando aqui. Assista a palestra A Cura da Sogra de Pedro. Precisamos assistir a palestra, vocês precisam ver a palestra, vocês vão ver como é impressionante por que Jesus fez questão de curar aquela mulher. Onde une essas duas lições 79 e a lição 80 é que é o seguinte: e como nós estamos muito em busca dos milagres físicos, visuais, auditivos, aqueles que eu posso presenciar, o 80 vai falar para a gente tomar cuidado com isso, porque ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, quando você ficar escutando que em tal lugar está tendo milagre, que está curando, que está isso, que está aqui ressuscitando morto, cuidado, cuidado, ai de vós. Estão falando muito bem. Então vamos lá, na lição de número 80. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, quando estiverem falando bem de você, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus nos disse isso segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável. Ele está falando que óbvio que existem pessoas boas, óbvio que existem pessoas iluminadas, pessoas saudáveis do pensamento, do sentimento, pessoas confiantes, as quais ele está falando, podemos recorrer a momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, mas nunca substitua uma coisa pela outra. Todos nós temos Deus fora e dentro de nós. Esse Deus está na nossa consciência, na consciência de todos nós, indistintamente, do bom ao mal. Bom, então ele está falando assim: existem pessoas confiáveis, generosas, boas, mas não despreze a sua consciência, né? Porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Algumas pessoas têm dificuldade de ouvir essa voz da inspiração, da intuição, porque a personalidade dela é muito forte. Todos nós temos uma personalidade, que é essa identidade que a gente assume aqui na Terra, que é essa imagem que você vê no espelho. Quando você olha no espelho, você está vendo a sua própria identidade, tá? Mas nós somos espírito que não reflete no espelho. A sua personalidade é uma parte da sua mente que acredita que você é exatamente o que você se encontra, que você é uma mulher ou é um homem, é novo, é velho, é baixo, é alto, é gordo ou é magro, que tem uma casa, que mora num determinado local, que tem uma profissão. Tudo isso identifica uma personalidade, não um espírito, porque um espírito é imortal,
não é baixo nem alto, não é mulher e nem homem, não morre, é imortal, não tem um RG, não tem um CPF, não tem uma casa. Tudo isso que a gente diz que somos é personalidade que morre com a morte do corpo físico. Acabou. O espírito continua existindo, mas perde todos esses atributos que pertencem apenas à nossa personalidade. Ele está dizendo que a gente não esquece essa voz que vem da nossa consciência. A voz da consciência nossa é, na verdade, o santuário divino de cada um de nós. É ali que encontra-se a verdade. É na nossa consciência que está a centelha divina, o potencial divino nosso. Tá certo? Então, nunca esqueça de falar, de ouvir a si mesmo, de se acalmar, de pensar, de orar e ouvir essa voz. Guto, eu tenho dificuldade de ouvir essa voz. Provavelmente você está vivendo muito a sua personalidade. Você realmente, por exemplo, vou fazer aqui uma pergunta que vai responder rápido se você vive muito a sua personalidade ou muito o seu espírito. Se algo acontecesse e você não tivesse mais como acessar nenhum de seus familiares, nenhuma das pessoas que você conhece agora, como você se sentiria? Eu não estou falando a morte. Então não já pensa, ai meu Deus, morrer. Não. Se de repente hoje você não pudesse mais voltar para a tua casa, sabe aquele lugar que você acha lindo, maravilhoso, que está do jeito que você gosta e tudo, você sabe que a morte não tem isso, né, gente? Então com a morte você vai perder tudo. Você vai perder seus familiares, sua casa, seu cachorro, seu marido, sua esposa, seu filho, seu trabalho, tudo. Sua roupa, seu guarda-roupa, tudo. Mas eu não quero falar na morte, eu quero falar que você está impedido por algum motivo. Se você falar assim, eu não, pelo amor de Deus, eu não conseguiria viver, eu nem imagino isso, você está vivendo mais a personalidade. É só para classificar. Se você falar, tudo bem, se a partir de hoje eu não posso mais ver nenhum dos meus familiares, eu vou continuar vivendo, eu vou ter saudade, mas vou continuar crescendo, vou fazer o que for possível para continuar vivendo. Então você não está apegado a eles, porque o apego vem da personalidade. O apego é um sentimento, é uma memória que a gente tem, que a personalidade tem, e que ela precisa dessa memória porque ela se sente viva. Não é? Tem pessoas que dizem assim no popular, se eu perder meu emprego eu morro. Porque o emprego é a memória que a personalidade precisa. Se não tiver mais emprego, ela acha que não é mais ninguém, ela morre. Se eu perder minha família eu morro, se eu perder minha casa eu morro, meu cachorro eu morro, meu carro eu morro. É isso. Porque a personalidade, ela é temporal, não atemporal. Então, o que faz a personalidade existir é o agora, é tudo isso que a gente está ligado aqui, essa dependência. Se não, olha que coisa interessante, coisa para a gente fazer uma análise, porque algumas pessoas perdem a memória. E é muito interessante como as pessoas mudam quando perdem a memória. O corpo é o mesmo, os locais são os mesmos, tudo é igual. Só na cabeça dela ela não lembra mais de ninguém. Vamos falar aqui que não existe perca de memória total, porque nós sabemos que a memória é dividida em várias áreas, e a memória do trabalho é uma memória que não conheço nenhuma atividade que faça perder a memória de trabalho. Ou seja, se eu me formei médico, se eu sou médico, sofri um acidente, perdi a minha memória, eu posso não lembrar onde eu moro, eu posso lembrar da minha família, do meu nome, mas eu sei que eu sou médico. Se aparecer uma situação na minha frente, eu trato como médico. Eu não vou nem lembrar que um dia eu estudei medicina. Eu nem sabia que era médico, mas o que eu aprendi como médico, eu sei. Isso não conheço ainda uma perca de memória na área de trabalho profissional. Eu conheço a perca de memória geralmente ligada ao campo emocional. Mas vamos lá. Então, vamos supor que eu perdi a memória de tudo. Tudo.
Bom, se eu perdi a memória de tudo, eu sou um novo homem. Nasci agora. Tá certo? Olha que maravilha. Veja como tudo que existe é a personalidade. Alguém vai virar para você e falar assim, você vai olhar uma criança, esse é teu filho. Olha que maravilha, ele nasceu agora, porque eu não tenho registro nenhum. Eu vou começar a amá-la a partir de agora. Essa é sua esposa. Nós nunca brigamos. Oh, maravilha, eu vou aprender a amá-la agora. Essa aqui é a sua casa, ai que linda. Nossa, eu nunca entrei nessa casa, eu vou aprender a viver aqui. Veja como tudo é memória. E a memória é ligada à personalidade. Tudo aquilo que você acha que precisa para viver em equilíbrio, em paz, na felicidade, está ligado à tua personalidade. Então, se você precisa de muita coisa daqui, da Terra, nas condições que estão, sem poder alterar essas condições, é porque você está vivendo muita personalidade. Provavelmente você é uma pessoa que dificilmente ouve sua inspiração, intuição, porque você está muito ligado a você. Vamos supor que você tem... Um dia você saindo de casa, um cachorro avançou em você, você ficou com um trauma de cachorro. Quem ficou com trauma de cachorro? O espírito ou a personalidade? Personalidade. Então toda vez que você vai sair de casa, vê um cachorro, você fica com medo. Quem está com medo? A personalidade. Porque foi ela que viveu aquela experiência. Se você não trabalhar, se você assumir isso como sua personalidade, esse pequeno problema já vai te limitar. O desenvolvimento do seu espírito através da tua personalidade. Como vai te limitar? Vamos supor que você recebe a inspiração de ir na casa do seu vizinho, muito amigo seu, porque ficou sabendo que ele fez uma cirurgia e que hoje parece-me que não ia ter ninguém que cuidasse da sua vizinha. E aí veio na sua mente, quando você estava tomando, vai dar uma olhada lá, porque a mulher está precisando comer, levantar para tomar água, leva uma água para ela. Mas você vai falar, mas se eu for lá, tem um cachorro. E eu tenho medo do cachorro. Quem tem medo? Essa seria eu. Olha, quem tem medo do cachorro? A personalidade ou o espírito? Compreendeu? Olha o limite. Provavelmente, essa intuição, essa inspiração não funcionaria. O medo é maior. Ele limita. Verdade. Nem recebe. Paralisa total. Paralisa. É por isso que nós falamos desde a outra lição. O medo de mudar, o medo de fazer as coisas, precisa de coragem para enfrentar o medo. Ele limita muito de nós. Então, por isso hoje muitos reclamam que não tem inspiração, não tem intuição. Normalmente são pessoas muito medrosas, são pessoas muito difíceis, são muito padronizadas, fechadas. Não tem como incluir coisas novas, diferentes daquilo que ela acredita. Como o mundo dela é pequeno, não dá para fazer nada muito diferente do que se faz. Tá certo? Não dá. Rematada, ele está dizendo agora, rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. E aí ele está falando assim, a loucura é você ficar esperando a aprovação de todo mundo naquilo que você faz. Não vai acontecer. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Ele sabia o que estava falando. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, de opiniões, de pensamentos, de cultura, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado. Quando chegar o momento em que o público, as pessoas tiverem evoluído, vão compreender, mas ainda não é possível. Será em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Não seria. Pensem bem. Faço parte de um grupo de pessoas imprudentes.
Mas eu sou uma pessoa prudente. É natural que eu incomodo todo mundo. É muito natural. Tá certo? Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu tô numa sala de aula lotada, 100 alunos. O professor falando lá, todo mundo bagunçando, ninguém tá dando nada aí. O professor também finge que dá matéria, os alunos fingem que aprende. Todo mundo passa, é uma maravilha. Levanta um bendito de um aluno e diz: professor, assim não dá. Não tô aprendendo nada aqui. Eu saio da minha casa, deixo o meu lar, venho até aqui, sento na sua cadeira, tenho esperança, poxa, de aprender alguma coisa. Eu pago uma fortuna nessa faculdade. Meu tempo é precioso. Eu não vim na terra para fazer de conta que eu frequento um lugar que ninguém me ensina nada. E não venho aqui para escutar papinho de ninguém. Eu venho aqui para ouvir algo que eu preciso. E eu sei que quando eu morrer, não vou poder dar desculpa que eu gosto do fulano, gosto do fulano, tinha que conversar com o fulano na hora da aula. Professor, assim não dá. Você vai ser expulso da sala, inclusive pelo professor. Certo? Imprudentes. Como uma palavra de prudência pode ser ouvida por pessoas imprudentes? Como uma palavra da verdade pode ser ouvida por pessoas que estão submersas na mentira? Como uma realidade pode ser trabalhada em pessoas iludidas? Não é possível. Compreenderam? Não é possível. Está dizendo assim, você tem que fazer a parte da verdade, do que é correto e do que é certo. Se todo mundo gosta, se a maioria, não é um problema seu. Não é problema seu. Tá certo? As pessoas vão amadurecendo, vão crescer e vão te dar o valor. E falo mais ainda, tá? Às vezes, o professor que estava mentindo, que estava dando aula, e os alunos que estavam mentindo, que estavam assistindo aula, quando amadurecerem, vão culpar o professor. Porque é assim, na hora da verdade, o culpado é quem falou a verdade. Olha aí, como é que ele fala essas coisas e tal? Nós estávamos muito bem aqui. Quantos anos nós estamos aqui e ninguém falava nada? Então, todo mundo imprudente. Porque parece que não tem amanhã. Não vai ter futuro isso. Não vai ter consequência isso. Aí veio um prudente e falou. Na hora que todo mundo está imaturo, vai achar ruim. Com o tempo vai passar. Aí vem as consequências do tempo perdido. Aí todos aqueles alunos que brigou com aquele que falou a verdade, vai falar assim: a culpa é do professor. Foi ele que nos enganou. Nós íamos lá, mas ele deixava nós conversar. Mas ele deixava a gente passar. Mas ele que fazia tudo isso. Não é sempre assim? Sempre alguém ser culpado? O professor vai falar assim: não, mas eu tinha uma turma que não queria nada com a moleza. Toda vez que eu ia falar, eles queriam conversar. Eles queriam só falar. Eles não queriam aprender. E ficam jogando pro outro. Só quem saiu bem é o que falou a verdade. Logo, logo, eles vão cansar de discutir, vão ficar jogando culpa no outro, vão falar assim: sabe quem tá certo nessa história? Fulano de tal. Porque foi o único que teve coragem de parar com esse jogo de comadre aqui dentro, né? É isso mesmo. Aquele, no momento que ele falou, jogaram pedra, falaram mal, brigaram, xingaram, ameaçaram. É aqui que ele está falando claro aqui, o homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado. Qual é o tempo? Quando a turma perceber que estavam errando. E aí, aquele a quem ela acusou, falou mal, vai ser o ídolo deles. Porque graças àquela pessoa é que tudo se modificou. Não foi assim que nós fizemos com Jesus? Quando ele falou a verdade para nós, atingiu as religiões, abalou o império, a crença de todo mundo. O que nós fizemos? Crucificamos ele. E agora Jesus é o correto para todo mundo. Sempre vai ser assim. Quando você estiver num lugar que a maioria estiver te aplaudindo, é isso que ele está falando. Olha aqui, ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos
profetas. E quantos, né, não dizia: você é o melhor professor, porque o professor, quando ele está fazendo bagulho no canal e passa todo mundo, os alunos querem passar, gente. E aquele melhor professor. E aquele professor que dava aula dura, que cobrava, que reprovava, só tem valor depois que ele se forma, porque ele vai falar assim: naquela faculdade só tinha um professor, fulano de tal. É o único que me ensinou, que eu aprendi. O resto não valia nada. É assim que é. O pai e a mãe ficam com medo de falar, chamar a atenção do filho, de educar. Às vezes a mãe educa, o pai não. Quando a mãe educa, pro filho e pro pai que não dá a educação, mas daqui a pouco o melhor que teve era a mãe. É assim que a gente vai indo. Então o mestre, em sua época, não reuniu simpatias comuns. Não imagina que Jesus teve a multidão de pessoas simpáticas a ele. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Os convencionalistas é aqueles que já estão acomodados com as situações. Existem pessoas que elas sempre querem ficar do jeito que está. Elas são contra tudo que modifica. E o universo é uma mudança em tudo constantemente. Se nós pararmos para perceber, não tem um dia igual ao outro. Por que nós vamos ficar igual um dia após o outro? Até nas estações do ano, o sol muda de ângulo de nascer. Você já percebeu na sua casa que tem um período do ano que o sol 6 horas pega numa determinada localidade. Depois, numa determinada parte do ano, 6 horas não pega mais naquela localidade, pega numa outra localidade. Nada no universo é constante. Tudo muda e nós temos que estar aberto a essas mudanças. Sempre que nos sugerirem mudança, analise, pense e veja se não é melhor. Aí ele diz assim, vai fazer as comparações. Para Maria de Magdala, Jesus o Salvador, porque Jesus salvou Maria de Magdala da vida de solidão, de tristeza que ela vivia, da vida vazia. Mas para Caifás, que tinha interesse que as coisas continuassem daquela maneira, Jesus era um revolucionário perigoso. Bom, só de Jesus agora analisando a lição, nós vamos ouvir 2 comentários. Nós temos ouvido esquerdo e ouvido direito. Vamos supor, imaginamos agora que Maria de Magdala está no ouvido direito e que Jesus está no ouvido e que Caifás está no ouvido esquerdo. Olha como a vida é quando a gente começa a ouvir as pessoas. A gente tem um ouvido para um lado, a gente tem um ouvido para o outro. Alguém chega até Maria de Magdala e fala assim: você viu aquele homem? Eu acabei de encontrar com Caifás. Que homem perigoso. Maria Magdala vai te falar: não, aquele homem me salvou, aquele homem curou, aquele homem fez milagre, aquele homem é um homem santo, é um homem iluminado. Ah, é, Maria? É. Vai até Caifás e Caifás é um revolucionário. Você imagina, ele está falando que Deus não habita os templos feitos pela mão humana, está dizendo que Deus não está presente aqui, ele é isso, ele é... Vocês perceberam? Eles estavam falando de quem? Jesus, o ser mais perfeito que pisou na terra e não conseguiu reunir uma única opinião a respeito dele. Quanto mais nós, se vamos ouvir uma única opinião a nosso respeito. Impossível! Existem interesses em tudo. Por que Madalena falava bem de Jesus? Porque ele havia atendido o interesse dela, que era espiritual, que era libertar ela do vazio existencial dela. E havia também dado a ela uma coisa de muito interesse especial: a possibilidade de praticar caridade. Por que Caifás falava de Jesus? Porque Jesus ia contra ele. Se Jesus fosse contra o império da religião, não haveria mais religiões. Caifás
era uma casta que vivia do dinheiro, dos donativos da religião. Se a religião acabasse, não haveria mais donativo. Como é que eles iam fazer? Passar fome? Trabalhar? De jeito nenhum. Quem vive de fé, da fé não quer trabalhar. Tá certo? Então, quando nós formos ouvir sobre alguém, antes de nós ouvirmos o que sai da boca de alguém, qual o interesse nisso tudo? Qual é o interesse? O homem é o mesmo, mas qual é a visão que eu quero ouvir? Então nós vamos entender o seguinte: qual é a verdade? Qual é a mentira? Bom, vamos lá. Simples. A verdade, ela comunga, ela auxilia o futuro a começar pelo presente. Tá certo? A mentira, Jesus disse assim que o nosso pai era a mentira, o Satanás, o diabo, a mentira, que nós idolatrávamos a mentira. Porque o Satanás leva-nos à morte. Porque definha, diminui o ser humano. Então vamos lá. Como eu vou saber agora quem está com a verdade? Maria Madalena ou Caifás? Maria Madalena fala que Jesus a curou, que a libertou de um vazio existencial, que deu-lhe a possibilidade de trabalhar para o bem dela e de todos na comunidade. Vamos agora supor que milhares de Maria Madalena, que milhares de pessoas fossem igual Maria Madalena, trabalhando, se libertando desse vazio existencial e indo para frente para ajudar os doentes, curando, auxiliando, ajudando, pregando, fazendo bem. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar outra situação. Caifás. Milhares de Caifás explorando o povo, pedindo dízimos, se tornando rico, fazendo conveniências com os imperadores romanos e as autoridades romanas, cegando o povo cada vez mais, tornando o povo cada vez mais dependente deles. Qual teria mais futuro para o povo? Jesus. Maria Madalena, a versão dela é mais verdadeira. Então vamos lá. Todas as vezes que alguém falar de alguém, verifique as versões. Se existir milhares de pessoas, multiplique os sinais desta pessoa, os frutos desta pessoa, e multiplique conforme a visão daquela pessoa, e multiplique os frutos dessa conforme... Multiplique os frutos de Caifás, multiplique os frutos de Maria Madalena. E aí você vai encontrar rapidamente a verdade. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Por isso, os espíritos não permitem que nós façamos defesa própria. Nós não temos que nos defender. Nós não temos que defender espírito, brigar pelo espírito. Se alguém fala mal do espírito, deixa falar. Se fala mal de você, deixa falar. Deixa o tempo, é o único advogado. Só o tempo mostra a verdade. Se te encontras em serviço edificante, ele está falando bem claro, se tua consciência te aprova, se você está fazendo bem, está fazendo algo edificante, se a sua consciência não está te culpando em nada, que importa as opiniões levianas ou insinceras? O que isso importa? Aliás, você só vai saber disso quando a maioria estiver contra você. Quando a maioria estiver contra você, sinta-se eleito. Porque quando todo mundo te bater a palma, você está errado. Cumpre o teu dever e caminha, ele está falando assim. Então, geralmente a gente pensa, será que eu estou errado na minha família? Será que eu estou certo na minha família? Se está todo mundo de acordo com você na sua família, você está errado, pode ter certeza. Se está todo mundo certo, falando que você está certo no seu local, você está errado. Se está todo mundo... Já tem uma... Não vou falar que está, mas tem uma grande possibilidade de estar. Pode ser que não, né? Vamos analisar. Se todo mundo está falando... Se poucas pessoas estão de acordo com você, provavelmente você está certo. Analise melhor. Quando a sua proposta é salutar, benéfica,
é edificante para você e para o bem de todos. Tomem cuidado, porque se eu sou uma pessoa egoísta, eu penso só em mim, quero uma coisa que ninguém concorda, porque só eu que todo mundo viu que eu sou egoísta. Só eu que vou me beneficiar e vou prejudicar todo mundo. Aí eu falo, ainda bem que o Guto falou que quando todo mundo está contra eu tô certo. Não, aí está indo pro lado do egoísmo. Você tem que analisar o que você está fazendo, o que é sua proposta, a sua intenção é para o bem de todos, inclusive você, e está todo mundo contra, você está certo. É nesse sentido, tá? Examina o material dos ignorantes e caluniadores com proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Examinar o material dos ignorantes e caluniadores com proveitosa advertência é o seguinte: use esse material daqueles ignorantes, dos caluniadores, use as palavras, use os conselhos, ouça as acusações, ouve, preste atenção no que eles estão falando e verifique com advertência se você não está fazendo isso. Ou está falando para você não menosprezar os seus adversários, porque eles podem estar certos. Entenderam? Podem estar certos. Para eu saber, eu multiplico, eu faço que dê fruto aquilo que ele está falando. Lembra que eu falei? Jesus, vamos supor que ele estivesse em dúvida. Será que Maria Madalena está certo ou Caifás está certo falando de mim, o que eles estão falando? Vou multiplicar o que eles estão falando. Imagine, Caifás quer que eu pare de ensinar e de falar a verdade. Tá bom, parei. O que vai acontecer com o bem do povo? Ficar na ignorância e na cegueira, cada vez mais dependente da religião. É isso que vai acontecer. É bom? Não, não é. Vamos supor que Maria Madalena estivesse falando a verdade. Então daqui por diante, eu vou começar a curar mais pessoas, ajudar mais pessoas a dar início à caridade e à reforma íntima. O que vai acontecer? Milhares de pessoas serão recuperadas e formarão um time gigantesco do bem. Quem está com a verdade? Quem está com a mentira? Viu como é simples? Aplica uma injeção multiplicadora e você vai ter certeza. Sempre que você estiver na verdade, você sempre está pensando nos outros, inclusive em você. Quando você estiver errado, você sempre está pensando só em você. Geralmente a gente pensa só em nós. O aluno que ficou bravo com aquele que falou a verdade, provavelmente ele gostava de ir na escola, mas para fofocar, para bater papo, para brincar, mas ele não queria estudar. Ele estava defendendo o direito dele, a visão dele, o que ele queria dali, daquele local. O que ele não entendia é que ele podia fazer isso em um parque de diversão, mas dentro de uma sala de aula. Que a sala de aula é o único lugar que a gente escolheu para estudar. E que existe fora da sala de aula, tudo é brincadeira. O egoísta é aquele que quer transformar os poucos lugares que existe sério em diversões. Você não está dizendo não se divirta. Você não está dizendo isso. Você está dizendo não na sala de aula. É tão pequeno o espaço, olha o universo. Então pedir que aqui seja sério, que a proposta seja séria, e que daqui em diante, da hora que você sair com o pé para fora, já no corredor, brinque à vontade, converse à vontade. Entenderam? Quando você estiver com a verdade, uma outra coisa, você não proíbe ninguém a nada. A verdade não proíbe, não persegue, não castiga, não fala mal, não xinga. A verdade convence por razões lógicas, debatíveis. Já o errado, ele já vem com o grito, com a imposição, com a imponência, para o que é intimidar o adversário. Ele já não tem o que falar, porque não há
argumentos racionais para se falar. Porque ele está com a mentira. Como eu vou defender uma mentira? Geralmente, ele está defendendo o próprio interesse. E quando um mentiroso se une a outro mentiroso, são dois defendendo o próprio interesse, mas que os interesses são comuns. Olha só. Geralmente não há benefício para o grupo. Quando não houver benefício para o grupo, não é verdadeiro. Daí Jesus podia salvar ele mesmo. Ele tinha o poder para fazer isso e não ser crucificado, mas o interesse dele era a humanidade. Era salvar a humanidade, era ajudar a humanidade, então ele não podia salvar ele próprio. Então, conseguiram entender? Ele é a humanidade. É isso. Os apóstolos podiam se salvar. Pedro não precisava renegar Jesus 3 vezes. Quando ele fez isso foi um ato egoísta. Ele pensou nele, salvar o corpo dele. Ficou com medo. O medo de novo. Nós estamos falando hoje muito do medo. Tá certo? Medo de ser verdadeiro, medo de falar a verdade, de propor melhorias, porque muitas vezes nós temos medo de ser mal visto, de ser odiado, de sermos perseguidos. Não tenhamos medo, cristãos. Nós temos que falar a verdade, nós temos que esclarecer, nós temos que ter do lado do bem. E se isso não agradar a todo mundo, calma, tenha paciência, um dia agradará. Porque a verdade não se modifica, a mentira se modifica. A mentira aparece no início que alguém está brigando com aquela pessoa que gritou ali, vamos estudar, você, isso, aquilo. Aí depois o grupo descobre que ela queria ficar ali na sala porque ela namorava o fulano. Não era pelo estudo. O outro estava assim porque saía dali e ia para o barzinho. Não era pelo estudo. O outro, cada um tinha seus interesses. Por isso que a mentira aparece. E a verdade era única. Queremos o esclarecimento da turma. O aprimoramento intelectual dos alunos. Pronto. Está entendendo como funciona? Por isso nós precisamos não mais discutir, brigar. E sim ficar ao lado da verdade. Mas não podemos ser covardes também de querer estar fazendo as duas coisas. Olha aqui, ó. Não tente, cristão, conciliar dever com leviandade, verdade com mentira. Por favor. Não é isso? Fingir que está tudo certo diante da mentira, fingir que está tudo certo diante da leviandade, eu estou sendo cúmplice. E eu não quero, né? A gente não pode ser cúmplice.